Diácono Sérgio. A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa assistindo este culto online através dos canais do YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Marcelo, que nos fez o convite, nos deu a honra de estar aqui nesta noite, juntamente com o nosso pastor Israel Fonseca, este homem de Deus, que vem ao longo dos anos labutando pela obra de Deus, pastor André Veloso, nosso segundo vice-presidente, esse homem que eu tenho respeito pela história, pelo trabalho e empenho na obra do Senhor. E para você que faz parte da família da RB, e todos vocês que fazem parte de outras congregações, de outras igrejas, de outros campos de trabalho, mas estão assistindo este culto, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Louvo a Deus pela vida de todo o ministério de louvor. Deus abençoe meu amigo Juninho, que sempre vem somando na obra de Deus. Abra sua Bíblia nesta noite, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Transmito um abraço para o meu dirigente, presbítero Luiz Henrique, lá da congregação de Boa Esperança. Um abraço para todos os irmãos ali da congregação de Boa Esperança, minha casa, onde eu venho congregando ao longo dos anos, minha família, ali da nossa querida congregação. Deus abençoe todos os irmãos, minha família que está em casa, minha esposa Odilene, meus filhos. Deus abençoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, em Cristo. Irmão missionária Marli, de máscara fica difícil, mas as pessoas que a gente conhece, não tem como, só no olhar. Às vezes a gente encontra pessoas na rua, mas o olhar você sabe quem é. Deus abençoe todos os irmãos, a irmã ali que dirige o trabalho aqui no sábado. Deus abençoe. Nesta noite, num momento tão difícil que a nação, não só o Brasil, mas toda a nação, toda a terra está vivendo esse grande colapso diante desta pandemia. Tantas coisas aconteceram desde o início, lá em março, até o dia de hoje. E, pastor André, no começo da pandemia, houve um grande temor, né, pastor Israel, em nossos corações, e as pessoas ficaram mais apegadas com o Senhor, ficaram temerosos, e parece que foi passando o tempo, isso parece que foi se tornando no esquecimento, as pessoas foram relaxando, muitas pessoas foram se afastando da igreja, e hoje a gente vê o resultado, um esfriamento muito grande, mas é um momento, pastor Nelson Castro foi feliz em suas palavras, é um momento de nós estarmos mais apegados com o Senhor. Nesta terça da palavra profética, eu já quero trazer uma palavra para toda a igreja, para todos vocês que estão assistindo este culto. É o momento de nós estarmos apegados com o Senhor. E tem muitas pessoas que vêm pregando que vai melhorar, que vai passar. Mas nós que estamos baseados na palavra de Deus, ainda que passe a pandemia do coronavírus, mas coisas piores virão. A gente precisa deixar bem claro, senão a palavra de Deus não é válida. A gente precisa fazer valer a palavra de Deus. Coisas piores virão, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. E Ele deixou bem claro, quando a gente vai ver no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, 25,
Jesus vem falando acerca da sua vida, acerca dos sinais, que viria praga, viria terremoto. E o pastor Israel, que já andou em tantos países, já acompanhou coisas difíceis, sabe, igual ele sempre conta o testemunho no Peru, que há um terremoto, algo muito difícil, e nós estamos vivendo esse momento. A minha geração, 30 anos de idade que eu estou, nunca vi um momento tão difícil, de desemprego, momento de fome, tantas pessoas desempregadas, e cada dia a gente vê, pastor André, agora a Ford, que gera milhões de emprego no Brasil, está saindo do Brasil, então o desemprego ele vem aumentando, as pessoas estão desesperadas, mas é o momento, igreja, de nós confiarmos no Senhor. Oh, aleluia, os discípulos estavam vivendo esse momento, havia um momento muito difícil em Jerusalém, e eles estavam temerosos, os crentes estavam sendo perseguidos, e Jesus ele vem trazendo uma palavra: olha, não se turbe o vosso coração. Havia muitos corações contritos, e os discípulos, ainda que andavam com o mestre, João, o autor do evangelho, a qual eu me refiro nesta noite, tomo base na mensagem do Senhor, aquele que era íntimo do Senhor. Jesus fazia questão, quando Jesus foi até a casa de Jairo operar um milagre na sua filha, Jesus chama Pedro, Tiago e João. João era bem próximo de Jesus. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Em vez de nós nos afastar do Senhor, Ele quer a gente bem próximo dEle. Jesus quer que a gente acompanhe, experimente o sobrenatural. Em momento de escassez, de colapso, de dificuldade, Jesus quer operar um milagre. Ele quer fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Ainda que o desemprego bate na tua porta, a fome, a dívida bata na tua porta, Jesus ele quer operar um milagre. Não há nada que aconteça na nossa vida que não seja a permissão do Senhor. Se isso está acontecendo, se a pandemia do Covid-19 está patente no Brasil e em outros países, porque Deus permitiu algo, Ele está fazendo, Ele está provando a terra. Ele quer que nós estejamos diante dEle, na tua presença, mas firmados na rocha. Por isso que Jesus chega: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não está falando na congregação, no campo, na igreja local. Quando Jesus se refere à casa do Pai, Ele está se referindo naquele lugar que nos aguarda. Naquele lugar, pastor Israel, que já não ouvimos mais os pregadores proclamar a igreja, a nova Jerusalém, aonde os muros são de cristais. Nós almejamos tanta coisa na nossa vida, tantas coisas nós almejamos, mas é bem verdade que não pensamos tanto naquilo que está preparado para nós. Isso é uma verdade. Não adianta nós chegar aqui e ser demagogo, chegar aqui de hipocrisia. Eu tenho que falar a verdade para os irmãos, que nos dias atuais muito pouco se fala nas mansões celestiais, na salvação eterna. Nós estamos almejando muito as coisas da terra, dessa vida, mas o mestre está voltando, o rei está voltando, e ele fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sabe por quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele chega para os discípulos: olha, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E mesmo os discípulos acompanhando o dia a dia do ministério de Jesus, tantos milagres, nos 4 evangelhos é relatado 35 milagres, mas João, lá no finalzinho do evangelho a qual ele é autor, ele vai dizer: olha, Jesus operou tantos outros milagres,
que não caberia livros na terra para registrar os milagres que Jesus operou. Ou seja, o que João está dizendo? Olha, Jesus só não operou esses 35 milagres, está registrado nos 4 evangelhos. Ele operou muitos outros milagres, e Ele vem operando até hoje, abençoando, curando, salvando a nossa vida. E Ele quer operar nesta noite, na tua vida. Você que está na tua casa, ainda que você esteja cometido com o coronavírus, Deus entra na tua casa, na tua vida, a cura chega hoje para você. Essa doença não vai te matar, porque o Deus que nós servimos é o Deus de milagre. Jesus operou no passado, mas Ele ainda cura hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Jesus chega para ele: olha, mesmo vós sabendo para onde vou, não conheceis o caminho? Os discípulos estavam já acompanhando há tempo, pastor André, Jesus ensinando os sermões do monte, Jesus pregando, aleluia, sobre a salvação eterna. Mas Tomé tem a coragem de dizer: Jesus, mostra-nos o caminho. Mostra-nos o caminho. E é tempo de nós sabermos e conhecermos o caminho. Tem muita gente, pastor Israel, há tanto tempo na igreja, mas que ainda não conhece o caminho. E o caminho é estreito, é espinhoso, é difícil, mas precisamos trilhar por ele. Precisamos caminhar por o caminho do Senhor. Jesus chega e repreende Tomé. Disse-lhe Jesus: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho é o Senhor Jesus, a vida está nele e a verdade está no Senhor, na palavra dele. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque Deus tem nos conservado em vida para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 13 ainda do capítulo 14, Jesus nos dá uma liberdade. De tudo que pedi no nome dele, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nesta noite, nesta terça da palavra profética, Jesus te dá uma liberdade. Você que está na tua casa, os irmãos que estão aqui, oh glória a Deus, na nave da igreja, peça ao Senhor nesta noite, peça nele. Sabe por quê? Ele vai te abençoar para que o Pai seja glorificado. Se você nesta noite precisa de uma cura, peça ao Senhor. Se você precisa que as portas se abram, peça ao Senhor, porque Ele vai te abençoar para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas Ele deixa bem claro: olha, se me amardes e guardares os meus mandamentos. Ele quer que te dá tudo o que você pedir, que for da vontade do Senhor. Mas é necessário amá-lo e guardar os seus mandamentos. Pastor André, nesta noite, nesta terça da palavra profética, ainda que o cenário seja caótico, agora há um grande comentário acerca da vacina. Há uma preocupação, há uma alegria no coração de alguns, pastor Israel, mas no coração de outros há uma preocupação. Mas vamos confiar no Senhor. Vamos descansar no Senhor, pastor André, porque a nossa vida está na mão dele. A igreja é do Senhor.
Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, glória a Deus, propriedade peculiar do Senhor. Você não é qualquer um, você é propriedade peculiar do Senhor. O fazendeiro, quando tem uma propriedade, pastor André, ele cuida, ele bota o caseiro, ele tem um zelo, ele tem uma preocupação de botar o caseiro para cuidar quando ele não puder estar na propriedade. É assim o cuidado do Senhor com a sua igreja. Oh, glória a Deus, é um cuidado peculiar, pastor Nelson Castro, é um cuidado especial. O Senhor, Ele tem um cuidado especial. Mas talvez você vai questionar comigo, mas por que sobreveio essa enfermidade? Mas por que essa luta? Mas por que esse problema? Mas por que isso? Os discípulos passaram coisas piores do que esta. Quanta luta que os discípulos do Senhor passaram, para que hoje nós estejamos acesso aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Há pregador que diga, pastor Israel, que se espremer a Bíblia vai escorrer sangue. E muitas pessoas já não estão mais valorizando esta santa palavra. Estamos valorizando tantas coisas, mas é noite de nós nos despertarmos na presença do Senhor. É noite de nós nos despertarmos na presença do Senhor. E a palavra que eu deixo nesta noite é: não se turbe o seu coração. Credes em Deus, crede no Senhor Jesus. Credes em Deus, crede no Senhor Jesus, que tudo vai mudar. O Senhor continuará cuidando da sua igreja. Continuaremos avançando, continuaremos vencendo, lutando. Mas se a morte vier sobre a nossa vida, o crente não morre, o crente tem vida eterna com Deus. Glória a Deus, aleluia. O crente tem vida eterna com Deus. Paulo vai dizer que morrer para ele era lucro, pastor Israel. Morrer para o cristão é lucro. Embora que queremos viver ainda, desfrutar das bênçãos de Deus na terra, mas se a morte sobrevier sobre a nossa vida, é lucro para o cristão. Está nos braços do Pai, está nos braços do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira muito especial. Você que está na tua casa, você que está aqui na igreja missionária Marli, pastor Israel, pastor André, um abraço, pastor Marcelo, pastor Samuel Lessa, todos os irmãos do Ministério de Louvor. A gente tem acompanhado os trabalhos aqui na igreja sede, o Ministério de Louvor, sempre aqui cooperando com muita dedicação na obra de Deus. Deus abençoe Juninho, André, todos os irmãos de uma maneira muito especial, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Israel, muito obrigado pela recepção, uma palavra bem sucinta para os irmãos. Que Deus abençoe nesta noite de uma maneira muito especial. Nesta noite é me dada a oportunidade, você que está aí na sua casa, você que está aí sentado no seu sofá, talvez você está aí na sua cama, numa tela smart assistindo este culto, mas talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez bateu um desânimo na tua vida, a luta foi tão pesada, mas nesta noite eu quero te dizer: volte para os braços do Pai, volte para os caminhos do Senhor. Talvez você tenha ouvido há muitos anos os pastores ministrando sobre a vinda de Jesus, mas ela pode tardar, mas ela virá. Volte para os caminhos do Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como Oséias de Paula canta: a melhor coisa que eu já fiz, cadê o tecladista? Em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, de todas elas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela que escolhi. Não foi, pastor André? A melhor coisa, ô glória, que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, oh, glória a Deus, sinceramente foi a melhor coisa que escolhi. De novo, coisas erradas fazendo, de todas elas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela que escolhi. Oh, glória a Jesus! Receba a bênção na sua casa, receba paz, receba a graça de Deus, seja renovado, seja curado. Você que está na tua casa, você que está aqui na igreja, receba a bênção do Senhor na tua vida, de aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Baixinho, esses dias, pastor Israel, eu estava, pastor André, atravessando a ponte Rio-Niterói, e André, havia um grande engarrafamento, missionária Marli, e eu ligado com o Espírito Santo, quando chega na altura do vão central, aquele engarrafamento parava, pastor Israel, e quando parava a ponte começava a balançar. Eu sentia, todos sabem que a ponte é alicerçada sobre boia, você só sente ela balançar quando o carro está parado, e quando andava eu parava de sentir ela balançar. Quando eu parava novamente eu sentia. Aí o Espírito Santo falou comigo: tá vendo, meu filho? Enquanto você estiver caminhando na minha presença, a ponte está balançando, mas você está caminhando, você não vai sentir. Mas se você parar, aí você vai sentir o vento soprar, a ponte balançar. É assim na vida do cristão. Enquanto você estiver caminhando, o vento sopra, a luta vem, mas Jesus é contigo. Você atravessa a ponte com o Senhor. Mas se você parar, salvo pelo triz, aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Deus abençoe. Um abraço, missionária Creuma, que está nos assistindo. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado aos pastores. Pastor Israel tem aqui, eu tenho acompanhado a luta dos irmãos. Deus abençoe.